Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo diferente, é um vídeo um pouco mais sério, por isso eu, linda maravilhosa, coloquei a minha camiseta do curso de guia de turismo. Sim, eu fiz o curso mesmo e foi maravilhoso, foi lá em Piracicaba no Senac, mas outro dia eu conto sobre o curso, como foi, as coisas que eu aprendi, as pessoas maravilhosas que eu conheci. Um beijo pra vocês, que eu sei que vocês sabem que eu amo vocês ainda. Então, gente, hoje o meu ponto de turismo, como vocês podem ver, eu tô caracterizado como guia. Então, eu vim apresentar um pouco da cidade de São Pedro para vocês. Tudo bem? A cidade onde eu... Não é onde a cidade onde eu nasci, mas é onde eu moro e é a cidade que eu quero conhecer cada dia mais. Porque, bom, eu moro aqui. Então tá bom, gente, vamos lá e eu vou mostrar para vocês a minha nova abertura. Então vamos lá, pessoal. Cidade de São Pedro, né? Como ela foi fundada, como chegaram aqui. Haviam 3 irmãos, o nome deles eram Joaquim, Luiz e José. Eles eram da família Teixeira de Barros. Eles saíram lá da cidade de Itu em direção ao Vale do Meio Tietê, do Médio Tietê, que era onde eles queriam chegar. Mas eles acabaram chegando aqui, que naquela época era conhecida como Sesmaria de Pinheiros, né? E eles vieram pela trilha do Picadão, que era uma trilha que eles abriram em 1725, que ela vinha de São Paulo a Minas do Cuiabá. Então, essa trilha na época ela era muito perigosa, porque tinha muitas tribos indígenas no caminho que eles tinham que fazer. E elas eram muito perigosas. O que eles mais conheciam na época que ficavam nessas trilhas eram os paiaguás. Eles eram muito perigosos, eles matavam quem passava, seja por rio ou por terra, né? Obviamente porque eles não queriam pessoas invadindo a terra deles, né? E no meio dessa trilha haviam pousos, né, que eles chamavam de pousos. No caso, eles usavam para descansar, então lá tinha comida, tinha como eles descansarem, tinha o pessoal lá que eles conversavam, trocavam informações, né? Como pessoas ficavam ali, então eles passavam, eles sabiam o que estava acontecendo na região, principalmente, acho que o mais importante era a movimentação dos índios, né, para saber por onde eles tinham que passar e tudo mais. E eles ficavam conversando e eles saíam assim que começava a madrugada, eles já saíam para andar, para explorar mais, né? Chegar até onde eles queriam. Quando ele chegou aqui, que ele viu que era uma terra fértil, que era muito fértil, então eles já foram trazendo os familiares deles na época, no caso os escravos, os empregados, os outros agregados da família, para começar a povoar aqui. E esse picadão, no caso esse ponto, é onde hoje é o centro histórico, que daí ficou conhecido como Pouso do Picadão. Então eles traziam a família deles e foi crescendo, né? O Pouso do Picadão ele ficava entre 2 ribeirões, que é o Pinheiro e o Samambaia. Quem cuidava desse Pouso do Picadão, o nome dele era Floriano Costa Pereira. Ele era conhecido na época como Florianão, que ele cuidava dali, né? Então ele ajudava o pessoal que chegava e alimentava o pessoal e cuidava do pessoal que parava ali, né? O irmão deles, mais velho, no caso, o Joaquim, ele resolveu tomar a frente para começar a fazer o povoamento ali daquele lugar. Então foi ele que começou a povoar, daí ele falou, poxa, vamos... Como naquela época a religião era algo muito... Era algo muito importante, hoje ainda é, né? Ainda mais acho que São Pedro, a maior parte do pessoal é católica e tudo mais. Então ele foi lá e construiu a primeira capelinha, né? E daí ele construiu a capelinha e logo em seguida escolheu o primeiro padroeiro da cidade, que era o São Sebastião. Daí, como ele construiu a capelinha e já tinha um padroeiro, a cidade, que na época era apenas uma vila pequenininha, né? Ficou conhecida como Capela do Picadão. Mas o pessoal não gostou muito do nome, começou a ficar meio incomodado com o nome. Então, eles foram lá e acabou surgindo o segundo padroeiro, que é São Pedro,
que é o que todo mundo acho que já ouviu falar com mais... ouviu mais falar, né, no caso. Então, São Pedro começou a chegar perto do seu nome, se tornando Capela de São Pedro. E ela se tornou uma freguesia, né? Como já tinha uma capela, já tinha um padroeiro, já estava o pessoal começando a povoar, então ela se tornou uma freguesia. Isso foi em torno de 1864. E como a cidade já foi crescendo, foi se tornando uma freguesia, daí ela já teve direito a mais coisas. No caso, veio o primeiro sacerdote, que veio da Itália em 1867. O nome dele era Padre Aurélio Rota. Então ele veio para celebrar as missas e tudo mais. Como ainda estava crescendo, a gente teve o primeiro capitão, no caso que ele era um barão de Guape. Ele veio por volta de 1875 e ele é conhecido como Capitão Veríssimo Antônio da Silva Prado. Vocês estão ligando o nome da pessoa? Se vocês já se perguntaram, meu Deus, por que se chama Veríssimo Prado? Por conta desse capitão, né? É Capitão Veríssimo Antônio da Silva Prado. Daí, com a chegada do sacerdote, desse capitão aí, São Pedro, aí sim, ela virou uma vila oficialmente, no caso, né? Em 1879, daí ela já deu aquele boom lá, que já tinha a igrejinha e as pessoas já vieram povoando, vieram pessoas que conheciam, né, essa família Teixeira, e daí conheciam esses irmãos, e daí foram trazendo mais pessoas, foram vindo mais pessoas de fora, e a cidade foi se expandindo em torno da igrejinha. Então foi construída aquela capelinha e daí a cidade foi se expandindo em volta dela. Daí, 2 anos depois, como São Pedro já estava crescendo, ela conseguiu a sua emancipação de Piracicaba. Porque até então ela era como se fosse um bairro de Piracicaba, como a Santa Terezinha né? Que ainda intitulam ele como um bairro de Piracicaba, posso estar enganada. Depois eu vou pesquisar isso direito, daí eu informo para vocês. Mas até onde eu sei, depois de um tempo daí ele virou uma emancipação de Piracicaba, então ao invés de ele fazer parte, ele já virou uma outra cidade, né? Que no caso a vila aqui de São Pedro. Daí em 1882, ela foi reconhecida como comarca e teve seu primeiro juiz de direito. O nome dele era Dr. João Batista Pinto de Toledo. Que ele foi, acho que, uma das pessoas importantes, porque ele tinha muita influência, então isso foi no quê? Ajudou no quê? Foi ajudando São Pedro a crescer mais e mais e mais, então teve a ajuda dos outros fazendeiros, e daí com a chegada dele, o conhecimento, todo mundo já sabendo que já estava vindo para cá, de 1890 a 1895 começou a chegar a imigração italiana. A imigração italiana foi muito importante para a vinda para cá, porque naquela época ela substituiu a mão escrava que trabalhava nas lavouras de café, que era uma das principais produções daqui. Chegava até 7 milhões de sacas de café, e daí que foi ajudando São Pedro a crescer mais e mais e mais, que então chegou o primeiro ramal da Estrada de Ferro, que ele chegou em 1893, que foi a primeira estrada de ferro que veio aqui graças ao crescimento da cidade. E graças também aos fazendeiros ricos, foi se ocasionando as melhoras na cidade, né? Então melhorou capela, melhorou as escolas, melhorou as praças, né? A jardinagem das praças. Então o turismo de São Pedro, no caso, né, foi melhorando graças a isso, porque com a chegada de mais pessoas, esse nosso o juiz de direito, que era conhecido e tudo mais, a saca de café tava naquele boom, tava todo mundo conhecendo. E daí, como toda a vida tem seus altos e baixos, houve a crise de 1929. A crise de 1929, o que aconteceu? Caiu a produção de café, claro, porque né, a oferta e demanda, procura, essas coisas foi caindo por conta da crise. E foi aí que São Pedro achou uma luz. Graças à crise, o café deu aquela caída e surgiu
o Ponto Cruz, aqui de São Pedro, que ele ficou muito conhecido por conta que muitas pessoas faziam. Então, às vezes, se vocês forem em feirinhas agora aqui em São Pedro, que tem, depois eu vou colocar as datas das feirinhas que tem. Provavelmente não está tendo por causa da pandemia, né? Que a gente tá no meio dessa pandemia louca que, pelo amor de Deus, termina, né? Que ninguém acha que aguenta mais. Mas costumavam ter as feirinhas, né? Lá em cima na Praça Matriz. Eu vou colocar foto de todos esses lugares aqui que eu falei pra vocês, tá bom? E daí aconteceu esse Ponto Cruz, que foi como um sustento para São Pedro naquela época, né? Daí, logo no século XX, teve a procura pelo petróleo, né? O pessoal estava procurando, mas daí a Serra de São Pedro, é claro, além das terras férteis, do café, do Ponto Cruz, foi lá e surgiu as águas termais, que ajudam muitas pessoas, né? Falam sobre elas, né? E daí surgiu essas águas termais que foi ajudando o pessoal. Então, água sulfurosa, água bicarbonatada, alguma coisa assim. Depois eu vou pesquisar o nome direitinho, eu vou colocar aqui pra vocês, tá bom? Que eu esqueci agora. Mas surgiu essas águas que daí, obviamente, mais pessoas vinham pra São Pedro na época, né? Pra busca de cura, artrose, e pra melhorar a pele e tudo mais. Essas águas serviam, né? Ficaram conhecidas por conta disso. Daí logo na década de 40, né? Depois na década de 40 aconteceu a emancipação das águas termais, né? Que veio as termas de São Pedro e depois veio logo em seguida na década de 40 a emancipação, né? De Águas de São Pedro, que foi onde surgiu Águas de São Pedro. Mas antes de acontecer a emancipação, é um ponto que eu gostaria de falar, teve a construção de um hotel cassino muito luxuoso, né? Que como as pessoas vinham com mais frequência por conta das águas termais, de cura, então elas precisavam de um lugar para repousar, para descansar. Então foi construído esse grande hotel luxuoso. Eu já entrei lá dentro com a escola e com o curso de turismo, e quem não teve oportunidade de conhecer, é muito lindo mesmo, é muito maravilhoso. E depois tem umas histórias dele lá, que eu vou trazer mais em outro vídeo, em outra história sobre Águas de São Pedro, eu vou estar falando em outro vídeo também. Como teve a emancipação de Águas de São Pedro, então ela ficou conhecida também, como ela já era dentro de São Pedro, né? Era tipo como se um bairro. Então ela é conhecida hoje no Brasil como o menor município do Brasil. Então, depois eu vou colocar a foto pra vocês no mapa, tá bom? E daí tem a Serra do Itaqueri, aqui de São Pedro, né? Que todo mundo conhece, todo mundo vê de todos os lugares. E a Serra do Itaqueri, que é onde tem o ecoturismo, né? Então, muito pessoal vai lá você acha cachoeira, rapel, salto de asa delta, paraglider e tudo mais. E é muito legal, é muito bonito lá em cima também, onde eles fazem os saltos. Tem a rampa, né, que a gente chama de rampa aqui, que é lá em cima, onde também fica perto de um spa de luxo que a gente tem aqui em São Pedro. E São Pedro, agora, né, com tudo isso, vocês sabem, uma informação para vocês, São Pedro, ele tem 2 padroeiros, né, que foi o primeiro, né, que foi o Joaquim, que fundou a cidade, né, foi povoando a cidade, escolheu, colocou, né, e o nosso padroeiro, que eu acho que, eu não sei vocês, mas esse São Sebastião eu nunca ouvi falar muito dele, pelo menos. Eu sempre escutei mais o São Pedro, que é padroeiro aqui da cidade, né? O tanto que a gente tem a festa de São Pedro, que ocorre em julho. Infelizmente não ocorreu esse ano. Realmente muito triste. Por causa da bendita pandemia aqui, ó. Nossa, pandemia. E é isso, pessoal. Então, essa foi a informação que eu trouxe pra vocês hoje de São Pedro. E quarta-feira vai ter mais vídeo, mas aí vai ser sobre curiosidades. Então, eu vou publicar vídeos de segunda, quarta e sexta. Depois eu vou colocar pra vocês o que vai ser cada dia certinho, tá bom? Mas podem ter certeza que de segunda vai ter história. E vai ser o vídeo assim,
tá mais basicão, eu vestida de guia, mostrando, falando sobre a cidade, mostrando alguns pontos turísticos da cidade, mas vai ser mais voltado à história, tá bom? Mas depois eu vou fazer um outro vídeo com os pontos turísticos e na sexta-feira, como eu já falei pra vocês, vai ter os perrengues que eu já passei em São Pedro, porque, meu Deus, é muita história. Espero que vocês gostem, tá? E me sigam no canal, curtam, compartilhem com seus amigos, quem quiser saber de São Pedro. Se você não sabia da história de São Pedro, como surgiu São Pedro, agora você sabe. Seja um São Pedrense raiz, saiba a história da sua cidade. Tá bom, gente? Então, até mais. Boa tarde, bom dia, boa noite, não importa o horário que você esteja vendo. O importante é viajar. Tchau, tchau.